Olá, talento! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast NaniCasting. Para quem não me conhece, eu sou Nani Azevedo, NaniCasting. O nosso convidado de hoje vai nos explicar como é o mundo do audiovisual, como ele fez para abrilhantar as telas. Hoje vamos conhecer Rafa Eriksen. Acertei seu nome? Acertei. Sempre é uma loucura aqui nos sobrenomes para não falar errado. Bem-vindo, Rafa. Obrigado, Nani. Prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado pelo convite. Legal estar aqui com você. E nos prestigiar com informações do audiovisual. Então, nos conte. Quem é Rafa no audiovisual? Quem sou eu? Eu gosto de dizer que eu sou cineasta documentarista, porque acho que antes de ser documentarista me vejo como cineasta, né? Como alguém que faz audiovisual, que produz, que realiza coisas, e eu trabalho muito com não ficção, né? Então, um cineasta documentarista da realidade, mais ou menos, né? Acho que a realidade ela é relativa. Para quem vê, para quem assiste. Para quem vê, eu acho que sim. Acho que é o grande tema, talvez, do mundo da não ficção, do documentário, né? Mas a realidade, ela é desconfiável, eu acho. Porque cada olhar vê de uma maneira e que ele pode achar... A partir do momento que você tem um olhar, você já tem já tem a sua opinião, a sua realidade. Né? Principalmente quando você tem uma câmera na mão, que é um instrumento muito poderoso, né? Um instrumento muito... acho que você pode chegar a qualquer lugar e pode reproduzir e produzir muitas realidades através de... Quando você tem uma câmera, quando você tem poder de edição e coisas do tipo, né? E o que te levou a esse mercado? Você se formou em quê? Acho que a minha trajetória até o audiovisual, ela não foi muito óbvia, assim. Eu sou de uma geração que... Trabalhar com audiovisual, e a gente nem usava esse termo na época, mas na época a gente falava de trabalhar com cinema ou algo parecido, nos anos 90 ali, era uma coisa meio intransponível, assim. O acesso era muito difícil, era uma coisa cara de se fazer. Verdade. Eu até prestei para a faculdade de cinema, mas não foi por aí meu caminho. Eu sou diretor de arte, fiz desenho industrial, design. Trabalhei muitos anos, quase 10 anos como editor de arte, designer, tive loja de disco. Acho que o audiovisual, enquanto uma mídia complexa que reúne áudio e visual, eu trilhei vários caminhos. Eu toquei em muitas bandas, eu tive gravadora, loja de disco, lancei um monte de coisa, então acho que o áudio era muito presente e eu era diretor de arte. Acabou que no início dos anos 2000 eu vim morar em São Paulo, fiz curso Abril de jornalismo e trabalhei em vários lugares dentro da editora Abril. Então, trabalhei na MTV, tive uma passagem pela MTV, mas trabalhei mesmo, o lugar que eu mais trabalhei foi na Super Interessante. Olha, que legal. E trabalhei na Super até 2007, como editor de arte, né? Fazendo a revista mesmo. Que o mercado, antigamente, de editoras eram mais fortes dessa época, tudo, né? Que nem hoje, que já está virando tudo digital, né? O papel, ainda né? Existia. Talvez tenha sido uma época, inclusive, gloriosa, assim, a última época gloriosa do impresso, né? Que a gente fala. E tive essa trajetória na Super que, para mim, mudou um pouco a minha vida e a minha carreira, mas chegou num ponto também que eu... já achava que aquelas páginas já não cabiam. E a gente já estava nos anos 2000, tudo já tinha mudado. E eu decidi que eu ia largar a minha vida aqui em São Paulo e ia estudar documentário. E aí eu consegui uma bolsa e fui morar em Barcelona. Olha que delícia. E fiz um mestrado em documentário lá. E aí, a partir daí, minha vida mudou, porque eu abandonei de certa forma, o design impresso, né, como ele era. E, não sei, acho que desde o dia 1 eu já me via como cineasta, documentarista. E a partir daí, comecei a fazer filme. Fazer, assim, desde o começo, assim, no próprio mestrado que eu fiz. Eu já produzi 2 filmes no primeiro ano. No ano seguinte, fui morar em Londres. Fiz um outro filme lá chamado Supersonic Sound. E, enfim, e aí não parei mais, assim, de fazer filme, de fazer documentário, né? Não ficção. Mas sempre documentário. Você sempre quis contar histórias reais,
entre aspas, assim, ou investigativa, algo que você quisesse descobrir? Eu acho que o tempo na Super Interessante me levou por esse caminho um pouco, mas eu não sou um cara total... Apesar de ser o universo que eu transito muito, inclusive eu tenho um canal de documentário também no YouTube, chamado Documentar. youtube.com/documentário, onde eu falo sobre documentário. Não acho que... Eu não sou um cara só do documentário, acho que eu me interesso muito pela ficção também, né? Eu sou roteirista, faço roteiro bastante de não ficção, mas também tenho projetos de ficção e tal. Enfim. Mas acabou que a minha trajetória até então, até hoje, é essa. Eu trabalho muito com não ficção, com documentário. Já fiz dezenas de filmes, ou centenas, não sei se você for contar os formatos e tamanhos, né? Entre longas metragens, curtas metragens, coisas para a internet. Acho que eu já fiz nos últimos 15 anos, eu fiz bastante coisa. E me perdi, esqueci onde que a gente o que é assim para você documentário? O que te leva e que te dá emoção e o que você procura? São várias histórias ou fala assim, eu gosto mais da história X ou essa me chama mais atenção? Eu me interesso muito por um negócio que chama documentário de criação. Esse mestrado que eu fiz lá em Barcelona, ele tratava disso, documentário de criação, que eu acho que Acho que o documentário, a não ficção, é uma plataforma mais aberta e ampla de se fazer cinema, assim, né? Do ponto de vista de experimentação, de linguagem, onde você pode fazer qualquer coisa, tudo é válido, tudo é possível. Eu acho que, nos últimos anos, o fazer documentário ficou muito chato. Ficou muito padronizado. Netflix, as plataformas de streaming, botaram tudo numa caixinha e fazer documentário virou um negócio, eu acho que ficou chato para quem faz e ficou chato para quem vê. Talvez por ser uma coisa nova, os documentários finalmente saíram daquele slot de TV muito determinado e definido, e hoje em dia você vê a não ficção por todos os lugares, então, online, social media, em todos os lugares se aproximam ali e trabalham com a não ficção, a gente consegue ver isso em qualquer lugar. Em todos os lugares. Mas eu acho que, por outro lado, essa formatação meio que engessou tudo. E parece que está todo mundo fazendo o mesmo filme. Parece que todo mundo está contando a mesma história. Isso é uma sensação que eu tenho, assim. A gente podia estar num momento de muito mais liberdade criativa, explorando caminhos muito mais interessantes. E eu vejo que os canais não estão interessados, as grandes plataformas não estão interessadas. Eles impõem o que vende. No ano passado eu fui no IDFA, que é o maior festival de documentário do mundo, e numa palestra de uma distribuidora, uma moça que trabalha com distribuição, falou uma coisa muito engraçada, assim. As plataformas de streaming estressaram tanto a coisa do documentário que eles queriam simplesmente que ou você tinha que fazer uma coisa sobre true crime, ou você tinha que fazer alguma coisa sobre celebridades ou sobre esportes. Verdade. O negócio afunilou tanto que hoje em dia você precisa fazer um true crime sobre um atleta famoso. Porque de tão estrito que a coisa ficou, assim. Realmente, eu acho que a gente está num momento, sinceramente, assim, bastante chato do universo da não ficção, assim, documentário, porque o lado comercial, como você falou, o lado comercial é o que vende. O lado comercial está interessado em reproduzir uma fórmula e não em fazer coisas novas. Se você for nos festivais de cinema, você vai encontrar a inovação, você vai encontrar novas linguagens, mas se você ligar o streaming, se você ligar os canais de TV, você provavelmente vai ver mais do mesmo. Quantos filmes eu já falei até para minha filha que a gente assiste, praticamente são as mesmas histórias contadas de uma outra maneira e personagens diferentes, principalmente etnia. E performados da mesma maneira. Uma pessoa sentada numa cadeira, falando um monte de coisa chata e editado. O cinema é uma ferramenta muito poderosa, então qualquer coisa que você editar, botar umas imagens de cobertura e tal, vai ficar palatável e tal, interessante, legal, divertido. Aí você fala, nossa, mas esse filme parece aquele outro filme, claro. Já foi feito, Já foi feito, né? Chata, Ué, mas esse daí parece aquele lá, né? Aí você começa a olhar e fala... E já que a gente está falando de um podcast meio dentro da indústria, acho que eu posso falar. Pode, assim, deve. Acho que as pessoas não estão interessadas, principalmente quem programa os canais, não estão muito interessados em sair disso, não, sabe? Pouquíssimos são os casos, assim...
Parece que o dinheiro é... Eu acho que tem uma coisa de você precisa fazer muito, e aí você precisa reproduzir. E aí a maneira de você reproduzir é em cima de uma fórmula, né? E aí você fica reproduzindo uma fórmula, quando você tem 1000 maneiras de contar uma história, assim. Para mim, eu acho que, enquanto realizador, assim, qualquer história pode ser incrível, apaixonante, divertida, engraçada, legal, emocionante. Acho que o que muda é a maneira que você conta. Agora, se você não muda a maneira que você conta sempre da mesma maneira, por mais que as histórias mudem, meio que vai ser sempre a mesma coisa, né? Eu sinto isso, assim. Sinto que falta vontade mesmo. Talvez seja um momento, talvez isso mude logo, porque se esgota, esses formatos se esgotam, e daqui a pouco vai todo mundo estar querendo a coisa mais inovadora, mais divertida, mas acho todo mundo muito conservador, assim. Os canais, principalmente, quem está financiando e tal, todo mundo muito conservador. Eu digo isso porque eu desenvolvo um monte de projeto e a gente mesmo acaba se tolhindo de criatividade quando a gente está desenvolvendo um projeto, porque a gente sabe que seria muito difícil você financiar aquilo daquela maneira e tal, né? Eu gostei, acho que é O Mundo de Sofia. O Outro Mundo de Sofia. Outro Mundo de Sofia, desculpa, eu confundi O Outro aqui. Mundo de Sofia foi um filme que Me eu fiz ano interessou muito passado. bem, assim, porque você está falando uma história real e fazendo com que as pessoas pensem do que está acontecendo. Por outro lado, é isso, né? Eu tento, ali dentro de um universo, tentar também, pelo ponto de vista cinematográfico, tentar criar maneiras diferentes de contar a história. Só para tentar resumir, a Sofia é uma menina que eu acompanho há bastante tempo, porque esse filme é uma derivação de um outro filme que eu fiz há 10 anos atrás, chamado Ilegal, A Vida Não Espera. Esse filme foi o filme que meio que começou o debate sobre maconha medicinal no Brasil. Assim, o debate ele já existia de maneira bastante fechada e tal, para círculos e o ativismo e tal. Eu acho que esse filme ele abriu, ele nem abriu portas, assim, ele disparou essa ideia de que se podia falar de maconha de uma maneira positiva. Porque antes, eu acho que a maconha saiu do caderno policial e foi para o caderno de saúde, basicamente, se você pensar em editorias, assim, e foi muito a partir daí. Tá fazendo 10 anos, esse ano a gente está celebrando os 10 anos do Ilegal, que é um filme que mudou a vida de muita gente, mudou a nossa vida, de quem produziu, né? Eu fiz esse filme junto com o Tarso Araújo, as pessoas que estavam na produtora na época e tal. Eu tenho uma produtora, né, hoje em dia, de documentário, quase 15 anos, chama Impossível. Mas, enfim, a gente fez esse filme há 10 anos atrás e eu fiquei de olho nessa história durante esse tempo todo. Assim, me aproximei muito da causa canábica, né? E, nesse meio tempo, um mercado inteiro... houve uma revolução lá fora, principalmente, mas aqui no Brasil também as coisas mudaram bastante, né? Um mercado se forjou, hoje em dia a gente tem uma indústria, a gente tem muito dinheiro rolando, inclusive, coisa que não tinha, porque não era nem possível, né? E, enfim, voltando no Outro Mundo de Sofia, 10 anos depois, eu voltei nessa história, que é a história da Sofia, que é a filha da Margarete. A Guete Brito. A Guete Brito é a maior ativista canábica no Brasil, como eu gosto de chamar ela. Ela tem uma fazenda de maconha lá no interior do Rio de Janeiro, hoje em dia, que opera e funciona por conta de liminares. Tem uma situação jurídica bastante frágil, a qualquer momento pode ser fechada, mas é uma fazenda, trabalham lá, tem lá 50 funcionários que estão cultivando maconha lá para fins medicinais. Recentemente eu levei o Plant Ramp lá, a gente fez o clipe de Jardineiro, que é a música do último álbum. Que legal. E nas próximas semanas a gente está lançando, a gente fez lá uma série de vídeos imersivos do Planet tocando, por exemplo, Legalize Já, que é a música deles de 30 anos atrás, eles tocando dentro de uma estufa de maconha e você pode ver em 360 graus, você pode estar lá com eles, você pode botar um óculos de imersão, de VR, ou você pode ver no próprio YouTube que ele tem a ferramenta, né? A gente vai lançar nas próximas semanas. Que legal. Mas, dito isso, voltando no documentário, O Mundo de Sofia, eu tentei ter uma nova abordagem. E é isso que eu estava te falando, sobre tentar ser criativo a partir dos mesmos temas, né? A Sofia, ela tem CDKL5, que é uma falta de uma substância no cérebro que ela
como uma paralisia cerebral, algo do tipo. Então ela não se movimenta e tal. Ela fez 15 anos agora. Eu tentei nesse filme dar voz a ela. E a gente fez isso, tem que assistir o filme para ver, mas a gente fez isso através de cinema e outros artifícios, não muito tecnológicos, mas afetivos, que deram voz a ela, assim, sabe? E era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer, que é usar as ferramentas do cinema. Por isso que eu digo que a ficção, para mim, e a não ficção é um caminho ali meio borrado entre eles, assim. Não acho que seja... eu acredito que existe uma interseção muito, muito grande, assim. Mas é isso, tentar ter uma visão sobre um tema que basicamente poderia ser muito simples, que é sobre uso medicinal tem estudos sobre isso, gente. Até para quem é autista, para quem tem diversos distúrbios, precisa. Os médicos já estão sabendo. Já estão há muito tempo, né? No Brasil isso é pesquisado desde os anos 70, pelo Elisaldo Carmine, pela Unifesp, no Israel, Rafael Mechoulam. Você tem desde os anos 60. Então você tem uma bagagem, vastíssima arcabouço. É claro que também sempre tem forças reacionárias dispostas a tentar derrubar qualquer tipo de avanço. Mas acho que esse não é nem o caso da discussão aqui. O caso da discussão aqui, falando sobre audiovisual... Dar voz. Dar voz, encontrar maneiras criativas, maneiras diferentes. O próprio Legal já era uma maneira diferente de contar essa história, através dos pacientes. Eu acho que as histórias... a gente não fez o primeiro filme de maconha no Brasil. Vieram muitos filmes antes, Quebrando Tabu, Cortina de Fumaça. Tem um histórico de filmes antes do nosso. O que a gente fez, eu acho, foi dar voz aos pacientes. Isso nunca tinha sido feito antes. Verdade. E sinto que a partir daí mudou a maneira de se contar essas histórias. Enfim, o Outro Mundo de Sofia, ele nasce daí. E de uma vontade de contar essas histórias de maneiras mais criativas e maneiras menos formatadas, como a gente está acostumado de ver. Estou falando mal dos streams, mas esse filme Outro Mundo de Sofia está na Globoplay. É uma coprodução com o GNT, que foi incrível, assim, deu uma super liberdade para eu trabalhar como eu achava que deveria. É uma produção da Chroma Key Filmes, lá do Rio de Janeiro. E, enfim, tá no Globoplay, convido todo mundo a assistir. Sim, vão assistir, gente, para vocês verem. Outro Mundo de Sofia. O certo é O Outro Mundo de Sofia, Globoplay. Bota lá na busca. Maravilha. Enfim. E saber o que se refere à história de uma garota que existe, que está aí na luta. A família dela, né? Principalmente a família virou uma... eles têm uma organização social, que é uma associação chamada APEP. Dá para seguir no Instagram também, Família APEP. Hoje em dia, eles produzem remédio para mais de 10 mil famílias. Olha, todos os meses. Pessoas que precisam de uma coisa que ainda hoje em dia já não é mais proscrito, como era na época que a gente fez o Ilegal. E isso mudou depois do filme. Mas então, o filme impactou. Tanto que mudou certas regras. Sim. A Anvisa, depois do lançamento do filme, reclassificou o canabidiol, o CBD, de um produto proscrito para um produto de uso controlado. Olha, que maravilha. E aí eu acho que fala muito sobre isso, né? Quando a gente fala de maconha, de remédio e tal, é sobre você controlar e não proibir, né? Eu acho que o que o Planet Hemp está cantando há 30 anos é sobre essa proibição. E aí, acho que dá um bug na cabeça das pessoas, né? Que acha que se você não proíbe, você libera geral. E que não seria nenhum problema. Eu sou a favor do uso recreativo, sou a favor do uso medicinal. É uma planta e as pessoas têm ainda medo de uma planta, mas tem medo de uma planta porque não a conhecem. Uhum. Porque muita gente não sabe nem que é uma planta. Acha que maconha nasce apertado num baseado. Não, tem outros... A maconha é uma planta que tem diversas, como disse Data Ribeiro, é uma planta que tem diversas possibilidades, inclusive terapêuticas. E se alguém tem algum problema com isso, a gente pode regular esse uso de alguma maneira. Mas... Vai estudar, né? Exato. Vai pesquisar, né? Exato. Porque meus médicos mesmo já falaram, até para dores crônicas.
para insônia. Não, eu posso te Para dizer... ter, assim, uma vasta... Eu posso te dizer a quantidade de doenças, e não só doenças, né? Condições, né? Disse muito que a maconha vai ser a droga, a substância da terceira idade, porque faz muito bem para... Minha mãe, por exemplo, toma CBG, que é uma das... Já ouvi falar. Já ouviu, né? Já. Para articulação, enfim. Para articulação, foi isso mesmo. É. Para dores no corpo. E também tinha algo também que já tinham me falado sobre Alzheimer também, que é para poder a Sim. pessoa ficar num estado mais tranquilo, Tem o porque às vezes caso fica agitado. do seu Ivo, que é um caso emblemático que viralizou, que é incrível, assim, de um senhor que... Não sei se ele tinha Alzheimer ou Parkinson. Ah, não, acho que é Parkinson, é isso mesmo. Pode Mas ser o Alzheimer também Parkinson. ajuda, mas é Parkinson. Também. O sistema endocannabinoide que a maconha provoca aqui, ele é neuroregenerativo, que fala. Então, se a ideia antigamente de que a maconha queimava neurônios, na verdade, a maconha religa neurônios, pode religar neurônios. Principalmente a partir de uma certa idade. Parece que depois dos 40 anos é uma substância muito boa E, claro, não é boa para quem está com o cérebro em formação. Então, se você está com o seu cérebro em formação, você tem 16, 17, 18 anos... Não pode. Não é uma... Não é uma coisa de qualidade. Não, porque ainda está em formação. Exatamente como você está falando. Então, não é questão... É tudo, né? É igual a remédio. Porque se a gente vê a bula do remédio, você não toma. Quantos remédios têm problemas, não é? Todos. Né? Não deixa de ser uma droga. É melhor você nem tomar remédio, porque o seu corpo ele reage de uma outra maneira. E você usa remédio é um veneno. Se você for realmente já achar. A diferença entre o benefício e o veneno é a dose. Isso, essa daí, exatamente. Exatamente, mas sempre eu não fiz a frase perfeita, mas... Eu sei qual é essa frase, eu também... É ótimo, exatamente, é como você utiliza. Se ela pode ser um veneno ou um remédio. Exato. Depende da forma que você usa. Mas voltando para o audiovisual, eu acho que o que Legal mostra, esses filmes mostram, é o poder do audiovisual para impactar a sociedade, né? Sim, tanto que você já teve resposta sobre isso. E se você não fala no audiovisual, não dá voz a temas que as pessoas precisam entender com a falta de informação, o audiovisual é para isso. É informar, não só ficar também, na ficção. Né? A ficção é boa porque vai para você se distrair, para você curtir aquele mundo imaginário. Eu acho que o audiovisual, ele é, no final das contas, como eu vejo, assim, é entretenimento. Isso. E o entretenimento ele pode ter de várias maneiras, assim como a música, por exemplo, né? Você pode ter músicas que são puro entretenimento e você pode, através da música, também se informar, também refletir. Acho que o audiovisual ele vai pelo mesmo caminho, assim, né? Ele não precisa ser uma coisa ou outra, né? Mas ele tem esse potencial, com certeza, de informar, de inspirar, de provocar, de fazer as pessoas se mexerem de alguma maneira, né? Impactar as pessoas... Corações e mentes. Exatamente. Tem algum projeto que você ainda não fez, que você gostaria muito de fazer? Algo que você fala, estou na minha cabeça há mais tempo, eu já escrevi, porque você também é roteirista. Eu falo, esse tá aqui, eu quero muito. Tem? Se eu te disser que eu tenho dezenas... Mas tem algum mais especial? Você é criativo, tem, olha, né? que eu estou trabalhando. Eu tenho, hoje em dia, ainda projetos que lidam com esse universo canábico. Estou trabalhando num projeto agora sobre o uso de psicodélicos. Então, para mim, é um pouco da continuação desse mesmo assunto, mas já mudando de substância. Então, a gente falando de LSD, de psilocibina, né, cogumelos, enfim. Isso é um projeto que estou tocando, que eu me interesso muito, mas também tem projetos de ficção que eu vou te chamar para quando for fazer o casting. Olha lá, talento! Ó, aqui, ó, já estou fazendo negócios aqui, ó. Colocar todos os meus talentos no projeto. Tem um projeto de ficção, tem um projeto muito bonito que está lá na Chroma Key, que é uma produtora do Rio de Janeiro, que espero que seja meu primeiro filme de ficção. Enfim, estou trabalhando para conseguir também... fazer outras coisas, né? Já faço documentário há bastante tempo, adoro fazer, acho que dentro do audiovisual é das coisas que mais me inspiram, assim, mas tenho muita vontade de também trilhar outros caminhos e tá tudo no audiovisual, a gente tem um monte de projeto ao mesmo tempo e a gente vai meio que mexendo essas pecinhas, né, para ver o que a gente vai conseguindo, na verdade,
financiar, no final das contas, né? Então, quando eu te falei lá atrás, que quando eu comecei era uma coisa muito inacessível, porque era muito difícil, né? Era muito difícil. Eu filmava muito quando eu era moleque, um VHS e tal, mas eu não tinha nem como editar aquilo, sabe? Não tinha como dar forma, porque era tudo muito inacessível. Tinha a hora na faculdade que eu conseguia um pouquinho de estúdio, mas era tudo muito difícil. Hoje em dia você tem um CapCut e você faz tudo no celular. Mas ainda assim, a gente ainda precisa de dinheiro para fazer com que as coisas aconteçam. Somente filmes que necessitam de equipes e tempo e desenvolvimento e finalização e tal. Então a gente ainda fica infelizmente, esperando para ver o que você consegue viabilizar, né? Mas... Nos documentários, você estava trabalhando com pessoas reais e elas estavam contando a sua história e você desenvolvendo conforme o que elas falavam, enfim. Agora, trabalhar com ator, atriz, você já chegou a trabalhar? Você acha que você consegue fazer algo que você tenta tirar deles o que você busca? Ou você vai precisar de um preparador de elenco para isso, para te ajudar? Talvez você nem goste do que eu vou falar. Mas, ótimo, vamos falar. Eu tenho meio que uma piada sobre isso, que eu acho que na não ficção você está muito à mercê das pessoas que estão no seu entorno. E tem um trabalho de conquista com essas pessoas. Eu chamo de um processo de inserção, que é um processo de conexão, que às vezes demora anos com um personagem, para você conseguir fazer com que essa conexão entre vocês dois chegue em algum lugar que no que caso faça do sentido. Talento que não é da arte, é isso que eu estou te falando, exatamente, uma pessoa real. Exato. Ele não está atuando. Ela precisa confiar em você para poder abrir a conversa. Exato. Isso é muito difícil. Tá? Isso é muito difícil, muito penoso, demora anos. Pode demorar anos. Ligar uma câmera, fazer a pessoa se acostumar com a câmera. Tudo isso é um processo que é árduo, difícil. Você mesmo, enquanto realizador, tem que tomar alguns cuidados para não se apaixonar por aquele personagem, né? Para você conseguir ter uma visão ainda crítica daquela pessoa. Mas eu digo isso tudo, porque a piada eu acho que isso é um processo e ele é difícil. Eu trabalho com atores porque eu faço publicidade. Então, inevitavelmente, a gente acaba também trabalhando com atores e tal. E eu acho uma delícia trabalhar com atores. Porque você também tem, para mim, a mesma conexão. Você precisa se conectar. Você precisa trabalhar essa relação para chegar num lugar. Você também está fazendo um trabalho conjunto ali com os atores. Porém, eu acho que existe uma predisposição, porque obviamente ele está fazendo o seu trabalho, ele está interessado em te... Eu odeio essa palavra, mas ele está interessado em te entregar, né, o que vocês dois precisam para fazer dar certo. Então, eu acho que o trabalho com... Eu acho... não vou falar que é mais fácil, mas eu acho que ele é mais... tranquilo, vamos dizer assim. Acho que o trabalho com não atores, o trabalho dentro da não ficção, ele é um trabalho mais penoso, principalmente para quem está do meu lado, do lado da realização, da direção, né? Vai variar, claro, de acordo com cada pessoa, cada história, cada personagem, cada documentário que você estiver fazendo. No caso da ficção, eu acho que é uma relação que você cria a partir do dia, uma vez que você... É um combinado, né? Então, porque o ator, ele estudou para isso, ele já sabe. Ele estudou para isso, ele domina aquilo, ele sabe o que ele está fazendo, e você precisa... Eu acho que o grande... Ele segue um roteiro, depois ele vai trazendo os cacos, alguma coisa para personagem, e vai. Agora, uma pessoa comum, tem gente que não suporta a câmera. Como é que você faz a pessoa que não suporta? Já tive. Então, eu imaginei isso. A pessoa que é totalmente fora dessa área... E não gosta, é tímida, não quer nem tirar foto. E faz. Só que aí você vai conquistando. Como foi o processo da conquista? O que você precisou? Você teve alguma técnica? Você teve algo para que essa pessoa confiasse em você? Porque até então você era um estranho querendo entrar na vida dela, para saber qual é a vida dela. Exato. O que eu faço no meu trabalho é criar essa atmosfera de conexão sem pressa, nunca com pressa, entendendo que aquilo ali vai demorar o tempo que precisar. Curtos, né? Sem prazos curtos de preferência.
sabendo que ele vai precisar do tempo que precisar e já demorou. Por exemplo, no Outro Mundo de Sofia, eu conheci a protagonista há 10 anos. Ou seja, uma relação de 10 anos. A gente tinha uma... Até hoje, eu continuei filmando com ela outras coisas. Depois, por exemplo, os clipes do Planet que eu gravei na fazenda dela, né? Eu também estava filmando com ela, de certa forma. Então, é uma relação de 10 anos ali que a gente de confiança mútua e de, né? Enfim... de confiança e troca, colaboração, né? Já tive outros casos de passar, não sei, 1 ano para conseguir entrar na vida de um personagem. E isso faz parte, é normal, assim. E o tempo passa mais rápido do que a gente pensa, né? Não, quando sem dúvida. Vê, você já tá, nossa, já tá 1 ano nessa história, caramba. É isso mesmo. Não, a gente já acabou o ano praticamente também, né, gente? Agora, né? 2024. 2024 já é. Já estamos falando de 2025 já. Então não, passa ainda não. Tem muita coisa para fazer em 2024. Eu ainda não terminei. Eu também tenho muitos podcasts para gravar. Muitas coisas ainda, muitas histórias interessantes. Sem dúvida. Porque o podcast é para isso. É você contar histórias e você mostrar como é feito isso. Porque aqui nós temos talentos que estão querendo entrar nessa nossa área, ou ser diretor, ou ser documentarista, roteirista. E como faz? O que muda? O que te ajudou a se envolver mais nessa área, que abriu sua mente? Deixa eu contar uma história que eu acho que tem a ver com o seu trabalho, assim, que eu acho que pode ser bom para sua audiência. Eu recebo... eu tenho essa produtora, chama Impossível. E a gente... boa, né? Esse nome é top mesmo, adoro isso. E a gente faz muitos projetos de documentário, mas a gente também faz bastante publicidade, coisas para marcas, enfim, projetos comerciais. Todas as semanas eu recebo dezenas... Conte minha história. Não, eu recebo dezenas de reels de locutores, por exemplo. Recebo muito. Recebo de atores também, mas por algum motivo eu recebo muito... Locução? Locução. Muito atores, né? Que fazem locução. Que fazem locução. Recebo muito. E eu tenho uma história que eu gosto de contar. Tem uma pessoa, uma locutora específica. Né, eu já tenho um e-mail padrão, porque eu recebo tantos que eu respondo, vou criando um banco, eu tenho um banco enorme de locutores que todo mundo que eu recebo, eu jogo ali num Excel e quando precisava algum projeto, tá você ali, já tem ali. E eu respondo Ótimo. ali e tal, e já tenho uma coisa meio padrão ali, do tipo, olha, legal, no dia que eu tiver uma oportunidade, vai estar aqui e tal, você está no nosso banco de locutores. Até que um dia chegou uma locutora e, em vez de mandar um e-mail, uma mensagem padrão dizendo... ouça meu rio, sou locutora, tenho esses atributos, parará. A pessoa vasculhou a minha vida, descobriu os filmes que eu já tinha feito, entendeu cada um e comentou cada um. Gostei desse por causa disso, gostei desse por causa disso, gostei disso por causa disso. E queria trabalhar com você. Essa locutora é a Debs Cândido. Hoje em dia ela é a voz do Nubank, ela está em todos os lugares. E é a locutora que eu mais trabalho hoje em dia, disparado, assim. Meio que... Bem interessante. Você viu que é inteligente? Ela foi estudar, pesquisar e te conquistou devido a isto. Porque as pessoas, óbvio, elas tinha querem talento, claro. Tinha, né? A gente tem um relacionamento claro. de troca, ela é engraçada e tal. Mas eu acho que depois de... Eu tinha vontade de falar isso. Eu tinha vontade de falar isso para todos os outros atores e todos os outros locutores que mandam... me mandam um currículo e reels e o tempo todo eu falo assim, tenta descobrir se para onde você está mandando é realmente com quem você quer trabalhar, se faz sentido para você então, e por que você faz sentido para ele, sabe? A questão que as pessoas, elas querem a oportunidade imediata, sem ao menos ela trabalhar para isto. As pessoas querem as coisas muito fáceis. Elas não pesquisam, elas não estudam, elas não fazem isso. Ó, tá aqui meu material, dá uma olhada como se você fosse obrigada a ver o material, gostar dela e contratá-la. Sim. Sem ao menos falar, sim, eu já recebo, como você mesmo falou, eu recebo diversos materiais. Qual é o seu diferencial? Então, talento, é isto. Precisamos mostrar o nosso diferencial, a nossa essência. Por que você começou a trabalhar com essa locutora? Porque ela mostrou o diferencial dela. Ela mostrou que ela... Bom, primeiro, o interesse, né? Acho que mostra o quanto...
Bom, se você tem um trabalho de fazer isso, é porque você está realmente interessado de trabalhar. E o porquê? Porque eu não acho que necessariamente as pessoas têm noção de para onde... Tem muita gente mandando muito spam o tempo todo. Ou talvez possa até gostar. Ah, que legal, essa produtora tem cara de fazer umas coisas bacanas, quero fazer também. Mas talvez você mostrar para quem está recebendo do outro lado o porquê que uma coisa tem a ver com a outra, eu acho que é um caminho. Isso serve para tudo, né? Para atores, para tudo. Tudo. Para tudo, né? Todo segmento. Não é só, né, para os talentos, Sim. os atores, para todo segmento. Todo segmento, sem dúvida, sem dúvida. Você tem que ter o seu diferencial, a sua essência, mostrar algo diferente para que chame atenção. Uhum. É a mesma coisa numa empresa. Claro. Vão ter vários candidatos. O que você vai fazer? Claro que acessar é sempre difícil, né? E também, mas eu acho que é bem genuíno. Quando você faz de maneira genuína, assim, você fala assim, nossa, eu vi esse filme, achei incrível que você fez por causa disso, 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 e por causa disso que eu quero trabalhar com você. É claro que você vai ter uma disposição, uma predisposição diferente de lidar com aquela pessoa, né? Do que simplesmente os spams que você recebe toda semana. Qual foi o filme que virou livro? Foi uma série para o Multishow que a gente fez em 2012, chamado Rally Mongol. A gente basicamente viajou num carro velho da Inglaterra até Ulaanbaatar, na Mongólia, fica quase no Japão. 15 mil quilômetros, um terço da superfície da Terra. A gente foi num carro velho. Isso virou uma série para o Multishow, chamado Rally Mongol. Quando a série saiu, eu senti que eu tinha muito mais coisa para contar do que a série, né? A série tinha tinha a ver com o canal, na época o slogan do Multishow era Vida Sem Roteiro, era uma espécie de reality show ali e tal. Eu brinco que eu dirigi o carro e dirigi a série, enfim. E sentia que tinha muito mais coisa para contar. O Faz Tudo. E aí eu fiz esse livro baseado no Rally Mongol, chamado Tudo Errado, que conta essa trajetória na aventura mais estúpida da Terra, indo num carro velho até a Mongólia. Delícia, muita história. Aí virou um livro, você virou meu primeiro tudo. livro, isso. No ano que vem sai meu segundo livro. Ai, qual o nome? Não vou falar ainda. Dá spoiler, fala aí. Eu não posso porque falar. ainda você vai lançar. Eu não posso falar o nome, porque eu chamo esses livros de livros de documentário. Ele é como um documentário audiovisual, mas ele é em formato de livro. Ele é uma pesquisa de umas aventuras que eu participei, que eu vi, que eu ouvi, juntei tudo. Se eu falo o nome do livro, você dá um Google, você vai descobrir tudo. Então eu preciso lançar o livro para as pessoas embarcarem nessa jornada. Maravilha. Mas tem a ver com um enigma amazônico e uma viagem a Machu Picchu e é meio Rally Mongol. Ai, que legal. Você já se entusiasmou, já vai... Agora, em todas as viagens, você vai trazer as histórias em livros. Ou em filme, também. É uma mídia que eu gosto também de escrever. Acho que tem muito a ver com o que eu comecei a falar no começo. Assim. Acho que o formato audiovisual de documentário anda muito... padronizado. E eu acho que tem muitas maneiras de se fazer documentário. Eu acho que livros são uma maneira de fazer não ficção também que eu me interesso e gosto. Assim. Acho que é uma mídia que também gosto. Que me faz... Eu não sei, eu gosto de escrever, eu gosto de contar as histórias em primeira pessoa, né? Eu acho que... E vamos para os novos projetos. Pensar em algo além, né? Que você falou dos documentários, vamos fazer ficção. Estamos trabalhando para isso. Estamos trabalhando para isso. isso. Você vai ver. Em breve eu volto aqui para contar sobre Com os projetos de certeza, o novo não-ficção, projeto. Né? E chegamos ao fim. Você viu como passa rápido? Muito rápido. É bem assim. Mas você vai voltar para nos contar o novo projeto. E siga, eu vou colocar aqui o Instagram dele para vocês seguirem e verem todas as novidades, conhecer um pouco mais do Rafa e não esqueçam de também seguir aqui o podcast, o Instagram e fazer com que chegue para mais pessoas, gente. Aqui nós contamos histórias do audiovisual, tudo que você quer saber sobre esse mercado mágico, essa aventura entre filmes, entre documentários e essas histórias que vocês não conhecem. Aqui vocês vão conhecer todos esses talentos brilhantes aqui. Esses diretores, esses roteiristas e documentaristas. Muito obrigada, Rafa, Nani, por ter vindo, pelo convite. seu tempo. E nos siga e conheçam mais talentos. Até o próximo vídeo.